Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje está engalanado, tal, as figuras aqui presentes, notórias, a começar pelo nosso secretário Evandro Fontana, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do nosso estado. Prazer estar aqui, secretário. Prazer é meu. Um abraço para o Sérgio e a todos os telespectadores da Pampa. E Ciência e Tecnologia agora cada vez mais se revelando o caminho. Aliás, estive em Detroit, e Detroit é uma cidade que sucumbiu com o problema da crise automobilística, né? E se reinventou exatamente pela superação depois de passar do episódio de 2008 e depois de ter trocado 2 prefeitos, sendo que 2 estão na cadeia. Então, gestão pública, a ciência e tecnologia, onde a área tem tudo a ver com o desenvolvimento. E é olhar para o futuro, né? Nós temos uma visão de que é possível o desenvolvimento através da inovação, principalmente, e nós estamos sediando aqui em Porto Alegre, hoje e amanhã, na PUC, o Seminário Internacional de Inovação, Ciência e Tecnologia, com a presença de especialistas do Reino Unido, da Argentina, da Colômbia, do Chile, da Espanha, e discutindo também, junto com especialistas nacionais, o papel do Rio Grande do Sul no fomento à inovação, à ciência e tecnologia e o desenvolvimento econômico, consequentemente. É o Seminário Internacional. Exatamente. Mais um. O Rio Grande, aos poucos, está retomando sua condição de partícipe em grandes eventos, né? Porque chega de ser corredor de gramado, né? Que normalmente as pessoas passam por Porto Alegre para os eventos em Gramado. E nós precisamos ter consciência também que o Rio Grande do Sul, apesar de ser um estado que tem vocações importantes, históricas na área da economia, né, principalmente agronegócio, setor metal mecânico, nós temos também todo um ecossistema de inovação aqui, principalmente com as nossas universidades. As universidades que têm os parques tecnológicos, são 15 parques tecnológicos aqui no Rio Grande do Sul, que estão alinhados com o que existe de mais moderno, de mais atual no mundo, e são parques de referência. Então, esse papel do Estado também de fomentar, de conseguir recursos, de aportar recursos para que nós possamos formar mão de obra, pessoas capacitadas aqui, alinhadas com essa nova economia também é fundamental, e esse é um olhar para o futuro que o governo Sartori tem procurado abraçar e ajudar para que se desenvolva aqui no nosso estado. Doutor Tiago Duarte, vereador de Porto Alegre, hoje tem uma notícia bombástica. Daqui a pouco estará entre nós, está se fardando ali, está no aquecimento ainda para entrar em campo, o nosso presidente do Sindifisco, Celso Maliani. Mas tu tens uma importante revelação, vamos deixar para depois essa importante revelação, mas é importante, hein? Atenção, munícipes de Porto Alegre, né? Aqueles que estão aí quase no limiar de um aumento de imposto, de um IPTU. Então, é importante que ouça depois o que o doutor Tiago tem para dizer. Prazer tê-lo aqui. Prazer, Paulo Sérgio, uma satisfação estar aqui conversando contigo, com todos os teus telespectadores, realmente bastante preocupado com os projetos, os 16 projetos que vieram do prefeito municipal à Câmara, todos em regime de urgência. Projetos que, inclusive, mexem com a lei orgânica do município, que a priori não poderiam, pelo nosso regramento, pela nossa lei orgânica, estar em regime de urgência, e estão. Dentre eles, os projetos de aumentos de impostos. Nós temos lá o ISS e principalmente o IPTU. O IPTU que faz com que a arrecadação da Fazenda passe de 350 a 400 milhões para 900 milhões. E alguém vai pagar essa conta. Alguém não, pode dizer que vai pagar. A população de Porto Alegre. A população de Porto Alegre. Há uma desoneração, nada contra a desoneração das empresas, nada contra a desoneração de alguns entes municipais, mas desde que isso não veja em prejuízo de outros. Exatamente. Quem é que vai pagar essa conta? E é o que a gente... Por isso que os empresários estão aliados ao aumento do IPTU, né? Eu nunca vi empresário se aliar ao aumento de imposto. Eu estou realmente encantado com o prefeito Nelson Marquesan,
Ele parece o Trump, né? Que todo mundo achava que o Trump era um incendiário, era uma bomba relógio, que ia explodir a qualquer momento. O homem agora é o pacificador. Né? Pois agora eu estou entendendo também, o nosso Marquesano está conseguindo se pacificar com os empresários. Né? Depois nós vamos tratar disso aí. Hernani Polo, nosso deputado estadual, estava brincando aqui, conversando com o nosso prefeito Mick Breyer, né? Saísse da secretaria, mas a secretaria não saiu de ti. E tu continuas vibrando com os acontecimentos do setor agropecuário gaúcho, especialmente essa conjugação governo e setor, e principalmente com os municípios gaúchos. Na verdade, Paulo, nós conseguimos cumprir mais uma etapa de um trabalho que iniciamos há 2 anos, quase 2 anos e meio atrás. E na última sexta-feira, até sentimos a ausência do amigo lá, né? Sentimos a falta do Paulo conosco, mas não tava, meu querido estava em Pelotas, né? Estava em Pelotas. Na Fena Doce. Mas o querido amigo Mick Breyer, colega secretário e deputado, esteve conosco lá. Também saudar aqui o Evandro, o Paulinho, o Celso, o Dr. Tiago. Foi um grande evento, né? Uma maior entrega de máquinas e equipamentos. Mas então vamos mostrar aí, pode falar em cima. Foi, na verdade, uma iniciativa que nós tivemos em 2016, até pelo grande número de demandas que nós recebemos de prefeitos, vereadores, secretários municipais por máquinas para atender as demandas dos municípios. E a partir daquelas demandas que recebemos, nós tomamos a iniciativa, com o apoio do governador Sartori, de irmos a Brasília, na emenda, na bancada federal, e conversamos num primeiro contato com o deputado Giovanni Cherini, que é o coordenador da bancada do Rio Grande do Sul, e era na época e continua até agora o momento. E nós, a partir dessa construção, junto com os deputados federais e senadores, viabilizamos uma emenda da bancada federal do Rio Grande do Sul de mais de 70 milhões que foram investidos para a compra de máquinas e equipamentos. Foram 574 unidades, né, de tratores, retas escavadeiras, caminhões, rolos compactadores que foram... A gente não está conseguindo mostrar aí, que foram distribuídos aí. E o Hernani, inclusive trouxe aqui os ministros gaúchos, acho que você não veio o Antigói, né? Porque veio o Padilha e veio o Marum. Olha aí, já está aí. Ó. Foi a maior entrega de máquinas e equipamentos da história do Rio Grande do Sul e neste ano a maior do Brasil. Quem nós estamos vendo aí? Só relata. Aqui são tratores da John Deere, reta escavadeira Randon, que foram as empresas que venceram a licitação, rolos compactadores, caminhões, né? Foram 336 municípios do Rio Grande do Sul contemplados. Inclusive Cachoeirinha, querido amigo Mick Breyer. Né? Produção gaúcha? Quase 90% desses valores ficaram no Rio Grande do Sul, porque são empresas que venceram as licitações da John Deere e a Randon. Os caminhões são Ford. Cachoeirinha levou o quê? Eu não lhe apresentei ainda, mas já está aí o nosso... Ia chamar o deputado Mick Breyer, nosso prefeito Mick Breyer de Cachoeirinha. Cachoeirinha foi contemplada como uma retroescavadeira. Na verdade, foi uma conjunção entre o governo do estado, iniciativa do secretário e colega Hernani Polo, junto com a bancada federal gaúcha. Então lá o deputado Jones Martins, que fez a indicação. Tem mais um pacificador aqui, conseguiu unir todo mundo. E as indicações foram feitas pelos deputados federais e senadores. Todos os 31 deputados federais de todos os partidos e os 3 senadores fizeram as indicações. Né? Os recursos são de origem dessa emenda da bancada federal. O Estado entrou com uma pequena contrapartida, que deu para poder contemplar alguns municípios a mais, e principalmente pela licitação, como ela foi feita de forma global, nós conseguimos adquirir os equipamentos com preço bem mais acessível do que o preço de mercado. Né? Isso também, com isso, conseguimos atender mais municípios. Então, foram 336 municípios do estado contemplados, né, com essas mais de 500 máquinas. Aí realmente foi um novo modelo da aplicação de recursos de emenda de bancada, porque cada deputado federal possui as suas emendas individuais, né, e a gente conseguiu, então, trabalhar em 2016, propor em 2017 a bancada colocou recurso e aí sim foi empenhado em novembro do ano passado e aí todo o trâmite da licitação e agora a entrega dessas máquinas. Parabéns, deputado Hernani Polo. E, aliás, muito elogiado aqui a sua elegância, né? O dia dos namorados, a dona Alessandra, ele já vai ser direto para jantar, então já chegou perfumado aqui. Um dia especial. Está pronto para sair para janta já. Hernani Polo, nosso deputado estadual. Prefeito Mick Breyer, prazer estou aqui, parabéns pela nossa cachoeirinha. Obrigado, começa Paulo. Que o nome já é bom, né? Little Cachoeira já diz tudo, né? É isso, um prazer, Paulo, estar junto contigo aqui, junto com os amigos, colegas, secretário Fontana, Hernani Polo, além de um colega, um amigo, fomos secretários e deputados juntos, Dr. Tiago, Paulinho, Celso,
Doutor Guimarães. Uma vez fui chamar ele de Paulinho. Só por favor, no programa não chama de Paulinho, doutor Guimarães. Isso é uma intriga pra gente. Isso é uma intriga. O telespectador está acostumado com essa intriga. Não, o telespectador não viu. Então, Paulo, é importante estar junto aqui até para dar satisfação para a nossa comunidade. A gente tem trabalhado com muita transparência, né, nesses momentos em que os municípios do Brasil inteiro passam por dificuldades. A gente sabe que Porto Alegre aqui tem debates acalorados. Nosso também ex-colega, né, Nelson Marquesan, que acabou se elegendo prefeito. Mas Cachoeirinha está lá com as dificuldades. Hoje nós estamos trabalhando priorizando muito a questão da transparência, viu, Paulo? Criamos, depois vou falar mais sobre isso, alguns mecanismos de participação direta da comunidade, dialogando muito, mostrando, né, de fato tudo o que acontece e procurando nesta crise, nessas dificuldades, buscar caminhos alternativos de parcerias, de construção, cuidando da cidade, né? Que deve ser, no nosso entendimento, a extensão da nossa casa. Então, Cachoeirinha está tendo todo o cuidado, todo o empenho do nosso governo para que fique cada vez melhor. O senhor aceita pedidos aqui? Claro. Eu vou lhe fazer um que não tem nada a ver com a gestão pública, nem com dinheiro público, longe disso, mas o senhor exerceu uma liderança forte em Cachoeirinha para terminarmos o estádio do nosso Cruzeiro. Glorioso Cruzeiro, né? Glorioso, o estrelado, que foi estrelado à montanha, né? É verdade. E agora está lá em Cachoeirinha. Está lá em Cachoeirinha. Que pode ser um dos grandes clubes do Rio Grande do Sul, né? Sem dúvida. E ficou 8, se não me engano, 8 anos na primeira divisão. Agora deu uma queda ali, mas já está lutando para... E por um gol, né? Por um gol. Por um gol, acabou na segunda. Estamos buscando parcerias, inclusive, para isso, né? Para término do nosso estádio, né? Que vai dar, claro, uma nova vida para o Cruzeiro. E está bonito aquilo lá, eu fui olhar. Está muito bonito. Quando terminar, então vai ficar uma beleza. Vai ficar. Então fica esse pedido aí. Isso aí, vamos trabalhar junto. Em nome dos cruzeiristas, dos 18, né? Gloriosos cruzeiristas, que é muito mais, claro. E ainda mais adotado por Cachoeirinha, vai ser uma vai crescer muito ali. Doutor Paulo Guimarães, prazer tê-lo aqui. Da mesma forma, vamos ao debate comum, né? Como é de hábito aqui, né? Esse bom debate. Aliás, o programa muito comentado, né, Paulo Sérgio? O programa da televisão gaúcha de debates mais badalado é o teu. Quero te parabenizar, aliás, vou parabenizar a dona Bianca, tua esposa, que realmente o cabelo agora acertou. Fizesse uma dobradinha na frente, né? Tu pertinho aqui, né? Não, tu ficou bem, onda ficou aqui. Bem. Tu tá parecendo um treinador do Inter. Ah, meu... É só deixar com o cabelo branco, tirar um pouco da barba. Aliás, o Inter que vem subindo aí de rendimento e está incomodando, hein? Tu és colorado? Eu vou dizer, eu sou colorado, mas tenho um carinho pelo Grêmio. Tá? Tenho um carinho grande pelo Grêmio. Político, vai seguir as tradições políticas. Não, é que eu tenho muitos, de Eloy Guimarães, muitos amigos. Não, essa atitude de murista, eu sou colorado, mas tenho simpatia pelo Grêmio. Mas eu tenho a voz gremista que eu amo. Políticos aqui, tu tá com... mas político. A minha avó, meu avô gremista. Nosso presidente do Sindifisco, o doutor Celso Mariano, que encontrei numa... Ferragem, foi sábado, né? Foi sábado. Tá. Sábado é dia de fazer os reparos na casa. É verdade. Satisfação tê-lo aqui, presidente. Então, boa tarde, Paulo. Satisfação, saudar todos os nossos parceiros de mesa, dizer que é uma satisfação rever a todos vocês, uma satisfação falar aos teus telespectadores, Paulo, dizendo que eu vim agora da Assembleia Legislativa de um evento que fazia o fortalecimento, o lançamento do nosso Prêmio Gestor Público, que é aquela nossa iniciativa anual do Sindifisco e da FISVEC, que visa, então, reconhecer o trabalho dos prefeitos, dos gestores municipais, né? Se esforçando para lançar projetos, né? Dentro daquela vida de restrição econômica dos municípios, com muita criatividade, muita sinergia de suas equipes, projetos que efetivamente atendam, se esforcem no sentido de atender às demandas de suas comunidades. Foi bastante importante o debate que se fez. A ênfase de projeto desse ano é para projetos na área de administração tributária, na busca da receita própria, né? Hoje existe uma crise, Brasil, Estado, municípios, né? E é preciso fortalecer as administrações tributárias e fortalecer projetos na busca da receita própria. Estamos em tempos de reforma tributária, e percebo pelos comentários, então, que vem na mesa, uma natural reação contra o tributo, contra a carga tributária, contra o aumento do tributo.
Acho que o nosso hoje não é questão, prefeito... ninguém resiste mais, ninguém suporta mais. Eu acho que o nosso não tem mais como. Chega de carregar essa carga, ninguém suporta mais. Nós temos debruçado sobre o tema. Uma carga média, assim, em grossos números, uma carga tributária média de 32% no Brasil, em média nos últimos anos. Tá? Portanto, extremamente inferior à da Finlândia, à da Dinamarca, à da Suécia e à da França. Como nos entregue a renda da Dinamarca, da Finlândia, da Suécia, da Suíça, entregue a renda que eles têm lá. Nos entregue os serviços que eles recebem lá, vão pagar com muito prazer. Mas não com salários miseráveis como nós temos, com o imposto de Finlândia, de Suécia e tudo isso. Eu concordo. Não, na realidade não, porque essas cargas tributárias superam 50%, andam bem. Mas nós aqui indiretamente, se somarmos o direto e o indireto, vai muito mais que isso. A nossa carga tributária hoje, ela gira em média em torno de 32%, pesando para a classe média média, classe média baixa, uma parte muito superior dessa carga, e para os ricos ela pesa num valor extremamente menor. Para o doutor Celso Maliani, baixa a carga tributária. Aqueles que têm os imóveis mais caros, mais voluptuários, acabam pagando uma carga tributária extremamente modesta sobre a propriedade, deixando de propiciar aquela receita tão indispensável aos municípios. O senhor está com a solução que todo gestor público tem. Para que possa ser financiada a atividade estatal. Pouco interessa a competência. Pouco interessa a competência. Qualquer problema é resolvido de duas formas: ou aumenta o número de impostos ou aumenta o imposto. Lamentavelmente, mas nós temos no Brasil que observar o comportamento mundial das cargas tributárias. A nossa é ligeiramente maior que a metade. E por que na arrecadação, por que na arrecadação também não se tem esse mesmo comportamento quando se arrecada? Por que não se pensa da mesma forma? Nós temos que acompanhar os salários que temos nos países como Finlândia, Noruega, Suécia, como o senhor disse aqui. Não, é só no que tributa. Mas no que concerne ao recebimento, nada. Até porque o país não tem capacidade de pagar. Nós precisamos ter o financiamento da máquina estatal, e quando me refiro à arrecadação de uma carga tributária percentual, me refiro a uma carga sobre as rendas existentes. É bom, daqui a pouco... Porque você tributa lá na Suécia até 75% de certas rendas, das rendas existentes lá. Por isso que a Finlândia é pobre. Então, aqui não. Aqui é em média, da classe média média para a classe média baixa, essa média pode atingir os 28%, 30%. Na classe alta, 6%. Mas, doutor Maliani, 2%. Não, o que eu não vou brigar com o senhor, porque a população fatalmente vai ficar do meu lado. O que eu estou te falando é que estou defendendo o cidadão brasileiro. É que nós temos estudos recentes em relação a isso, e infelizmente... Daqui a pouco o deputado, já estou preconizando, mas o nosso vereador, doutor Tiago, ele tem uma constatação aqui para trazer para nós que eu não vi em lugar nenhum. Mas antes nós temos que lembrar sobre a distribuição dessa carga tributária, que são assustadores. O Sebrae do Rio Grande do Sul é o novo parceiro aqui do Pampa Debates. E a gente quer dar as boas-vindas para o nosso Sebrae, que há tanto tempo vem desenvolvendo os pequenos negócios, fazendo este trabalho tão importante para a nossa economia e os nossos empreendimentos. Você que nos acompanha, responda aí. Tem dias que você gostaria de ter a sua própria empresa? Tem dias que você pensa em expandir os seus negócios? Seja qual for a sua motivação, o Sebrae do Rio Grande do Sul está todos os dias ao seu lado das micro e pequenas empresas com projetos, orientações e consultorias. O Sebrae do Rio Grande do Sul ajuda a melhorar os modelos de negócios, desenvolve marcas e estimula o empreendedorismo, o que transforma, assim, a vida de todos. Porque a vontade de empreender pode surgir a qualquer dia. Quer abrir um pequeno negócio? Quer melhorar a sua empresa? Conte com o Sebrae do Rio Grande do Sul. Hoje e todos os dias. Sebrae do Rio Grande do Sul, empreendedorismo que transforma. Vamos agora ao Minuto do Sesc aqui no Pampa Debates. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O turismo social é um deles. Programe suas férias com o Sesc. O turismo social do Sesc proporciona momentos de lazer e descanso com valores acessíveis. Oferece pacotes turísticos completos com condições de pagamentos imperdíveis. São 12 vezes para você pagar no cartão de crédito
ou 1 mais 11 no boleto. Tudo sem juros. Os pacotes incluem passagem, alimentação, hospedagem, guia e o seguro viagem. Tudo para você aproveitar o máximo de suas férias. Passe no SESC da sua cidade ou consulte os destinos disponíveis para o semestre ou pode acessar o site sesc-rs.com.br/turismo/pacotes turístico e garanta já o seu pacote. Viaje com o SESC, viagem com tudo. SESC, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Minuto SESC. SESC, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Doutor Tiago, o que arrecadou a Prefeitura de Porto Alegre está causando tanta sombra? Achei que tivesse com prejuízo brutal. O senhor me disse que a Prefeitura arrecadou muito além do que se imagina. Paulo Sérgio, realmente assim, tem diversas situações que nos preocupam. A primeira coisa é alguns mantras, lembra o budismo? Mantras. Sim. Preconizados, inclusive, pelo prefeito municipal. A primeira é de que a prefeitura está quebrada. A prefeitura de Porto Alegre está quebrada. Existe um déficit de... O secretário, em cada reunião que vai, ele diz um número. Qual secretário? Da Fazenda. Sim. 800 milhões, 500 milhões, fechou em 383 milhões. Bom, saiu essa semana... não sou eu que estou dizendo, é a Controladoria do Município de Porto Alegre, um órgão da Prefeitura, idôneo e independente da Prefeitura, que apontou um superávit em 2017 de 162 milhões de reais. Portanto, a Prefeitura de Porto Alegre não teve déficit em 2017. Teve um superávit de 162 milhões de reais. Quem está dizendo não é o vereador Tiago, é a Controladoria do município. A segunda questão, mantra. O problema na cidade de Porto Alegre é o funcionalismo. O gasto com funcionalismo da prefeitura desequilibra as contas municipais. E quem não está dizendo não é nem a Controladoria, é o próprio prefeito municipal, que informa ao TSE que o gasto com o pessoal em 2017 foi de 43%, longe do limite prudencial de 51%. E a terceira questão, só para citar esses três primeiros mantras, é de que o IPTU em Porto Alegre vai beneficiar as camadas mais pobres, classe média, que vão deixar de pagar IPTU, porque não é verdade. Quem vai se beneficiar do IPTU de Porto Alegre, e isso está no projeto, Paulo Sérgio, está lá no artigo 14, os imóveis prediais não residenciais do centro histórico, ou seja, os grandes comércios, os grandes hotéis, os grandes restaurantes, eles vão ter uma redução do IPTU, está escrito no projeto, de 25%. Também não é só isso. Os grandes terrenos que vão servir para grandes prédios, para grandes empreendimentos, esses vão ter uma alíquota minorada, vão pagar uma alíquota de 0,8 entre 2019 e 2020 e de 0,9 entre 2021 e 2022. Ou seja, a arrecadação do município de Porto Alegre vai passar de hoje 350 a 400 milhões para quase 900 milhões às custas do pagamento do IPTU dos imóveis residenciais da população de Porto Alegre. Por que o governo municipal não quis colocar o simulador no site da prefeitura? Claro, para as pessoas não irem lá e calcularem o seu IPTU e vão ver que o seu IPTU vai aumentar. Isso não é nos bairros nobres, Paulo Sérgio, isso é lá na Restinga. Tivemos a oportunidade de fazer um pedido de providência de 6 imóveis no extremo sul de Porto Alegre. Os 6 imóveis vão aumentar o IPTU. Na Restinga tem um dos imóveis, um dos exemplos que nós pedimos, vai passar de R$1.000 para R$1.800 por ano. Isso é muito importante, isso é quase dobrar o IPTU dessas pessoas.
Ah, mas no primeiro ano vai ser 30%, mas esses eufemismos feitos, eles servem como propaganda midiática, mas quando a população observar, fiquem atentos. Quando a população observar no seu carnê do IPTU o aumento que vai ter, aí vai se dar conta. Então é muito importante as pessoas participarem agora. Eu quero ouvir um prefeito aqui, o prefeito Mick Breyer. Qual é o aumento que tem a prefeitura de Cachoeirinha aplicado? Porque aqui nós temos aumento todos os anos em Porto Alegre, né? Todos os anos temos aumento aqui. Não dizer que não tem aumento, claro que tem. Nós, todos os anos as unidades financeiras municipais, elas são reajustadas anualmente. Anualmente, lá no seu município. O último reajuste do IPTU em Cachoeirinha foi em 2015, portanto, no governo passado. E é claro que a gente tem que ver a cada 3 anos a questão da planta de valores. Tem muitas obras novas, novas construções. Mas nós procuramos, viu, Paulo Sérgio, sabendo, mesmo com todo o cenário, e lá diferente de Porto Alegre, nós estamos com 62% do gasto com a folha, por exemplo. Lá nós estamos bem acima do limite prudencial, que é 51,3%. Estamos numa situação muito difícil. Mas nós optamos em não discutir aumento de IPTU e de qualquer imposto, nem de ISS. Sim, até porque as pessoas não suportam mais isso, não dá. Porque o debate que a sociedade cada vez menos pagam essa conta. A gente sabe que, por exemplo, quando acabar os 17% final do governo Sartori, se não tiver renovação dos 18%, né, que nós aprovamos na Assembleia quando eu era deputado, o Fernando era deputado, nós teremos perdas nos municípios. A gente sabe que vai ter consequência nos municípios. Mas nós optamos em buscar parcerias, em buscar cobrança das dívidas ativas. Tem muita dívida ativa que as pessoas acabam não pagando por não serem cobradas. A gente está empenhado nisso e fazendo com que o município possa arrecadar de outras formas. Aumentar o imposto municipal, sinceramente, eu creio que não é um bom caminho. Exatamente por isso que o Paulo Sérgio traz aqui, mesmo sabendo da comparação do Brasil com outros países, que pode não ser o maior, mas o que nós oferecemos de retorno à população não nos permite, na minha avaliação, discutir aumento de impostos, né? Mesmo sabendo, repito, das dificuldades que nós estamos passando. Então, nós podemos e vamos rever a planta de valores no momento adequado, mas sem aumentar a alíquota de nenhum imposto municipal. Prefeito, só para, doutor Tiago, porque o gestor ele tem que ter criatividade, não é possível um gestor que aumente impostos e a população pague esses aumentos. Não é possível isso. E a criatividade do prefeito, onde é que está? O prefeito Breyer falou da parceria, das parcerias. Eu acho que isso é uma palavra-chave. Parceria. Por que não buscar parcerias? Por exemplo, as praças de Porto Alegre. As praças de Porto Alegre, mais um pouco, vai ter leão no meio das árvores. Do mato, porque elas estão maior que as pessoas já. As crianças que precisam das praças para brincar, não têm as praças porque o mato está insuportável. Por que não fazer uma parceria para cuidar dessas praças? Por que o prefeito não chama as empresas? Olha aqui, vamos cuidar, você vai ter aqui uma contrapartida. Por que não chama as parcerias? Secretário. Agora, o que nós precisamos discutir, eu acho que também isso é fundamental. Além da criatividade, eu acho que nós precisamos também ter consciência que o Estado precisa ter o tamanho certo para atender as necessidades da sociedade. Hoje nós temos, eu falo Estado no sentido amplo do termo, governo, esfera federal, esfera municipal e esfera estadual. Nós temos Estado inchado, nós temos uma realidade em que é preciso discutir, sim, e há poucos dias nós discutimos na Assembleia Legislativa projeto que trata do plebiscito para privatização ou federalização da CE, CRM e Sulgás e simplesmente não houve aprovação do encurtamento do prazo. Então, esse debate, inclusive a greve dos caminhoneiros recentemente, a grande questão, ela passa justamente por isso. Quando se fala em carga tributária, é preciso termos em conta que o imposto que é cobrado do cidadão, ele, na verdade, ele precisa voltar de alguma maneira para o cidadão. E hoje não é o que acontece. E é isso que a sociedade não suporta mais. Então, quando nós fizermos um debate efetivamente sério na sociedade gaúcha, e talvez pegando o exemplo dessa união dos parlamentares federais que aprovaram essa emenda importante para a destinação das máquinas e equipamentos para os municípios, também aqui no Rio Grande do Sul nós temos os partidos das mais diversas correntes conscientes dessa necessidade. Nós precisamos nos unir para que o cidadão efetivamente tenha o retorno dos seus impostos e que o Estado não seja nem máximo nem mínimo, mas que seja num tamanho adequado para atender os serviços essenciais da comunidade. Eu queria dar uma colocação importante até em cima do que o doutor Tiago falou. O doutor Tiago acabou falando a mesma linguagem que nós, defendendo a progressividade dos impostos. Disse então o doutor Tiago que casas na Restinga
que obviamente pelas características regionais da residência, pelo padrão médio de renda, são de um padrão mais modesto, estariam tendo um aumento relevante, ao contrário do que imóveis de valor, inclusive hoje, em tese, dedicados a uma especulação minimamente temporária, que é para empreendimentos futuros, ou ainda imóveis destinados a operações comerciais de relevante resultado, estariam tendo redução. Eu não conheço o projeto, eu estou me baseando na sua fala. Esses imóveis estariam tendo redução e imóveis semipopulares de moradia estariam tendo aumento. Isso é a contramão da história, né? Efetivamente a contramão da história, porque efetivamente o que nós precisamos buscar na nova situação tributária é uma progressividade. Quem tem mais, quem rende mais, paga mais. Quem tem menos, quem ganha menos naquele imóvel e quem precisa mais para a subsistência, paga menos. É o jeito de financiar o equilíbrio da sociedade. E agora, rapidamente, eu queria falar 3 coisas. Antes da gente falar em estado inchado, da necessidade de privatização e outros meios de cortes para financiar e viabilizar a atividade estatal, eu acho que nós vamos olhar para algumas outras coisas que é hoje onde se subsume boa parte da renda do nosso povo e do sangue da nossa gente, que é, por exemplo, o pagamento de juros de uma dívida impagável, que vem ceifando o sangue dos gaúchos a uma maioridade de vida, que é, por exemplo, na União, um orçamento que tem mais de 50% da sua execução voltada para pagamento de juros e dívida, e ninguém reclama nada. É ruim pagar funcionalismo, é ruim pagar previdência. Agora, juro para dívida, ninguém fala nada. Não, todo mundo fala. Por isso, já Até agora isso não ficou na mesa. Mas já houve, inclusive, uma renegociação do índice da dívida do Rio Grande do Sul com a União. De grande importância são a qualidade das desonerações que se faz hoje. Tá? No Brasil inteiro, no mundo até, em todas as comunidades, da cidade ao estado, a qualidade das desonerações e o quanto se retorna para a sociedade. Então, quando nós falar em financiamento estatal, nós vamos ter sim que falar no pagamento eterno de juros de dívida, vamos ter que falar em desoneração e vamos ter que falar efetivamente na questão da progressividade. Em última análise, nós vamos falar em desigualdade social, Hernani, que hoje é um dos maiores males da nossa sociedade. Eu vou só abordar um ponto aqui que o Celso colocou aqui, o Thiago também, que trata sobre desonerações ou incentivos fiscais. Né? Eu também entendo e acredito que permanentemente isso precisa ser revisto. Né? Até porque as coisas mudam, se alteram, se modificam, então a cada determinado tempo, 2, 3, 4 anos, você tem que rever. Mas tem uma situação que a gente também não pode desconhecer, especialmente ligada à produção agropecuária aqui no Rio Grande do Sul, que ela é muito forte, muito pujante, e nós somos um estado que produzimos muito mais do que consumimos. E a grande parte da destinação dos produtos da agricultura e da pecuária produzidos no Rio Grande do Sul tem como alvo principal o centro do país, São Paulo, Rio. E se nós não criarmos algumas condições mínimas de competitividade, nós também temos muitas dificuldades de colocar esses produtos lá onde são os centros consumidores. Por causa da nossa logística, por causa da nossa localização geográfica, que nós estamos aqui no início, ou para nós no início, mas na ponta aqui do Brasil. Então isso também tem que ser levado em consideração, porque para a indústria, porque se você não der condições de competitividade, em vez do setor industrial de se desenvolver e crescer, ele vai definhando, perdendo musculatura. No fim do mundo, porque a Nova Zelândia tem as mesmas latitudes. Mas nós temos que considerar isso, Paulo, o seguinte: nós temos estados produtores. Gerando emprego, gerando renda, gerando, enfim, riqueza para o Estado. Então, aparece uma contrapartida disso. Ok, então, perfeito. Dentro de uma conta, a desoneração pode estar justificada. Exatamente. Por isso tem que rever casos e casos para que não trabalhar de forma generalizada. Não podemos... A desoneração não é generalizadamente um mal. Exatamente. É isso que eu quis fazer, essa observação. O caso do Fundopem, por exemplo, que nós temos, que é o principal incentivo hoje de fomento ao desenvolvimento industrial do Rio Grande do Sul, ele se dá em cima do ICMS incremental sobre um novo projeto industrial. Aquilo que aumenta na ou produção. Sobre uma ampliação de um negócio industrial. Um outro aspecto importante, geração de emprego e renda. Só para complementar. Muitas vezes não é considerado. Tivemos uma aqui que foi o financiamento da Brahma indo para Viamão, onde metade dos empregos se esfacelaram porque robotizou totalmente a fábrica lá. E foi financiado pelo Estado, pelo Fundopem, lá no governo Brito. Está fazendo uma observação pontual relevante. E no tempo da GM, desculpa, só para fazer uma observação, eu fui vice-prefeito de Gravataí na época, 97 a 2000,
E esse debate foi muito forte naquele momento, né? A GM ganhou 30 anos de isenção de todos os impostos, municipais, estaduais, nacionais e mundiais, para ficar lá. E 18 anos depois, 17 anos depois, anuncia mais 1,4 bi de investimento. E o orçamento da Gravataí, que era 36 milhões de reais em 97, quando eu fui vice-prefeito, hoje é 680 milhões de reais. Então, isso sim, gerou emprego. Mas lá na GM estava incluso a geração de emprego e renda fundamentais. Mas aí foi dado uma isenção daquilo que não tinha, que não existia. Quer dizer, tinha só imposto territorial urbano. Exatamente. O indireto, né? Eu só quero, eu queria dizer assim, que eu acho que é importante pontuar, que nenhum dos 36, isso fala por toda a Câmara, a gente conhece, a gente já está um período, já é o terceiro mandato, já fui presidente da comissão, a gente conhece os parlamentares, quando está há muito tempo, Polo e Miki, conhece os colegas. Nenhum dos parlamentares é contrário à justiça do imposto, ou seja, não pode no mesmo prédio uma pessoa pagar R$100 e outra pagar 1.000. Mas para isso não precisaria nem dessa lei para fazer isso. Então, a correção dos valores das injustiças, ninguém é contrário. Agora, nesta situação aqui, se está diminuindo claramente no projeto imposto de um segmento, de segmentos, basicamente 2 segmentos, né, que são por isso que a gente não louváveis. sabe por que o empresário está unido a um projeto de aumento de imposto. O empresário está unido porque tem benefícios. Tem benefícios. Tem benefícios setoriais. É isso aí. Então, é importante a população ficar alerta a isso. E volto a dizer, o mantra de que Porto Alegre está quebrada não é verdadeiro. Qual é o faturamento de Porto Alegre? Não é verdadeiro. Porto Alegre teve um superávit de 162 milhões de reais. O superávit de Porto Alegre ao final do ano de 2017 foi 162 milhões de reais. É isso que está dizendo a Controladoria do município. Doar sangue é um gesto de amor e generosidade. Neste junho vermelho, alusivo à doação de sangue, colabore com o Hemocentro, o órgão do Estado que atende 40 hospitais da capital e do interior. Saiba como participar da campanha no site hemocentro.rs.gov.br, porque este é um momento em que nós precisamos não só doar, nós precisamos nos doar. Cremers, ações efetivas pela saúde. Cooperado Unicred, a atualização de seus dados é fundamental para mantermos a nossa excelência no atendimento e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil. E além de todas estas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma incrível viagem à Serra Gaúcha. Caxias, Gramado, Canela, vai também para o nosso Bento Gonçalves, para a Rota do Vinho, né? Acesse unicred.com.br/central RS Coopere com a gente. A Unicred melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. Aliás, São Marcos deu o nosso secretário aqui para o desenvolvimento do Estado e deu um general. O único militar que saiu de São Marcos foi o general Mioto, que agora comanda o nosso comandante militar do Sul aqui. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense e também presidente da Bienal do Mercosul, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama. Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. É na linha contrária. O debate continua aqui. Vamos à Cachoeirinha. Eu hoje elogiei aqui a nossa Viamão, que vai muito bem. A nossa, porque da região metropolitana, Cachoeirinha está muito bem, Gravataí, Canoas também.
Eldorado, que fez os seus 30 anos agora de emancipação, mas especificamente Cachoeirinha, que eu andei por lá, Canoas está muito bem, andei por lá, olha, Cachoeirinha, para quem não foi, se surpreende com Cachoeirinha. Aquela avenida de Cachoeirinha que leva a Gravataí. Flores da Cunha. A Avenida Flores da Cunha, é um espetáculo. A avenida da cidade. Só que antes de falar de Cachoeirinha, o comércio é efervescente, hein? Sem dúvida. Eu queria só comentar que tu dissesse ali do Junho Vermelho. Nós temos um programa lá que, inclusive, amanhã é o dia... Não tem nada a ver com o Inter, né? Junho Vermelho é com sangue. Doação de sangue. Doação de sangue. Nós temos a Caravana da Vida. Tem uma micro-ônibus que sai de frente da prefeitura uma vez por mês, e amanhã é o dia, e traz as pessoas até o Hemocentro. Uma parceria. Parabéns. Quem coordena é a primeira-dama Vanessa. E ela traz aqui para o Hemocentro porque a gente utiliza muito, todos os municípios da região utilizam o banco de sangue do Estado e acabam não repondo. Então a gente faz essa caravana e traz as pessoas até o Hemocentro. Mês passado nós estivemos juntos ali do ano, então é muito importante participar. Mas o Paulo dá um elogio aqui, enfim, fala um pouco da nossa cidade. E nós estamos buscando essas parcerias que foi dito aqui pelo Paulinho Guimarães. E uma delas é exatamente essa, né? É a adoção das praças, dos canteiros centrais. Nós temos avenidas importantes onde as pessoas estão adotando para cuidar, adotando para até botar a plaquinha lá do seu comércio, da sua indústria, mas cuidando, porque a cidade tem que ser de todos. No momento em que a gente não compreende a cidade como extensão da nossa casa e só acha que o governo tem que fazer tudo, aí fica difícil. Então a gente está trabalhando com a comunidade e fundamentando muito o nosso trabalho na transparência. Nós criamos 3 mecanismos de participação direta à população. Rapidinho vou falar aqui, é o gabinete da gente, às quartas-feiras de manhã, amanhã de manhã às 7h30, já tem gente lá para falar com o prefeito, vão às vezes em grupos, vão individualmente, para trazer demandas, trazer sugestões, para conversar sobre a situação da cidade. Toda quarta-feira, desde o primeiro dia de governo. Aos sábados, quinzenalmente, nós vamos às vilas, a gente chama Prefeitura com a gente, daí a Prefeitura vai até os bairros. Sábado passado estivemos lá no bairro Navegantes e fizemos isso, né, cada 15 dias, exatamente para ir até as pessoas. E agora, Paulo Sérgio, a gente está fazendo uma live toda quinta-feira às 17 horas, onde nós ficamos 1 hora no Facebook, ali ao vivo, exatamente para aquele que não consegue ir no gabinete, que não consegue estar lá na prefeitura, no bairro, para falar com o prefeito. É claro que às vezes vem um xingamento um pouco mais forte, porque estamos ali, né? A gente sabe que muitas pessoas atrás do teclado ficam um pouco mais corajosas, mas ali a gente vai também fazendo essa interlocução direta e dá uma média bem boa de participantes, pessoas dando sugestões, também questionando muito, cobrando, e esse é o papel do governo. Então a gente tem procurado, além de fazer as parcerias, de buscar recursos onde temos, de fazer com que a cidade compreenda essa questão do pertencimento. Se cada cidadão e cidadã entender que a cidade é de todos nós e cada um tem que fazer um pouco também para cuidar, acredito que nós vamos melhorando, mesmo nos momentos mais difíceis, que é exatamente esse que nós estamos passando. Para quem pode, já estamos pagando pela educação privada, pela saúde privada e pela segurança privada. Né? Todo mundo tentando colaborar de alguma forma, né? Os que podem, os outros têm que colaborar com o resto todo, né? Isso aí. Em benefício da sua cidade. Cumprimentos a todos, sou Telmo Rosa. O foco tem que ser diminuir a máquina pública. Todo dia as corporações brigam por auxílios de toda a ordem. Isto é um deboche com o povo privado. Auditoria urgente na prefeitura, está pedindo aqui. Auditoria urgente da prefeitura. E outra, privatiza Carris rapidamente, chega de sustentar os cabides de emprego. Outra aqui, uma infinidade de WhatsApp, os senhores estão de parabéns aqui, que estão dando resposta muito positiva. O vereador tem que se informar mais, já que tem o simulador no sítio da prefeitura, o Flávio Starosta. Está dizendo que tem o simulador lá. Tem simulador, então foi colocado hoje. Que bom, saúde. Ele deve ser da assessoria de comunicação da prefeitura. Não sei, o Flávio Starosta, não sei quem é. Conhece ele? Não conheço. O Flávio Starosta é um telespectador, a gente tem que respeitar. Diz que tem, vamos acreditar. Eu acredito no nosso telespectador. Paulo Sérgio, pergunte para o senhor se ele sabe quanto paga só de imposto de renda no trabalhador que ganha mais ou menos R$2.000. Eduardo Cloir de Porto Alegre. Está perguntando para o senhor sabe. Ele paga uma alíquota baixa, mas acima de R$2.000 e poucos ele já paga
uma alíquota de imposto de renda, o que é um absurdo, né? Ou seja, um trabalhador que ganha até 2, 8 mil reais não poderia pagar imposto de renda. 15 alguma coisa, né? Mas isso é algo, a alíquota eu acho que nesse patamar é inferior a 15. Mas também é sobre a parte líquida, daí fica... a efetiva é menor. Todos vocês, quando fizeram a declaração de renda, perceberam ali que no cálculo da alíquota efetiva, ela é menor, né, do que é efetivamente as alíquotas formais. Mas o que eu queria assim... Só tem um outro recado para ti aqui, presidente. Boa noite, debatedores. Voltei há 22 dias da Suécia, onde estive por 2 meses. Minhas netas têm saúde, remédios, escola, curso de línguas e outros, além de esporte, dança e até universidades absolutamente gratuitas. Tudo funciona. Este senhor está comparando os tributos daqui com os de lá? Pelo amor de Deus, não tem termos de comparação. Edna Orlandini. Perfeito, e nós teremos aqui no Brasil. O Brasil não é pior do que a Suécia. O Brasil está num outro estágio de desenvolvimento. Tá? Nós precisamos financiar a atividade do Estado em prol do bem-estar social. Nós precisamos financiar, obtendo esses recursos, taxando progressivamente tanto a renda, quanto a riqueza, quanto a propriedade e taxando muito menos o consumo. Hoje, 50% da nossa carga tributária é efetivamente financiada por taxação linear de consumo. Isso quer dizer o seguinte: o meu vizinho mais pobre, o manobrista da garagem, paga o mesmo imposto que eu pago e que tu paga, Paulo. E isso não é justo. Ele é mais pobre. Claro. Então, nós seremos sim a Dinamarca e seremos sim a Suécia. Nós estamos num estado... Eduardo Futuro, aqui engenheiro, também está lhe criticando aqui. Você está puxando umas críticas. Eu disse, eu não vou nem entrar em debate, porque, claro, eu vou estar ao lado do nosso... Paulo, o nosso povo. Nós temos aqui muitas estruturas e essa oportunidade que eu tive de participar do Executivo junto com o deputado Mick, secretário, com o Evandro, nos mostrou exatamente uma realidade da quantidade de estruturas obsoletas que nós temos dentro do poder público e que precisam ser revistas. Eu dou o exemplo da CESA, que estava vinculada à Secretaria de Agricultura, que foi votado na Assembleia Legislativa a retirada do plebiscito para venda e que está em liquidação. E que ninguém sentiu falta e ninguém vai sentir falta na área da armazenagem de grãos com a saída da CESA do mercado. Perfeito. Porque era uma estrutura antiga, arcaica, ultrapassada, que cumpriu uma função num determinado período, quando nós não tínhamos armazenagem em cooperativas ou que era muito menor. E ela era estratégica naquela época. Foi estratégica, mas cumpriu a função. E isso tem que ser revisto. Agora, recentemente... Hoje ela é absolutamente desnecessária, porque a iniciativa privada tomou conta dessa atividade toda. A CESA, nas unidades que possui, que estão sendo vendidas agora, e ela vai para a sua extinção definitiva, que foi uma linha que foi nos dada pelo governo no início, pelo governador, e que nós efetivamente também entendimos que ela não tinha mais a sua função de continuar. Ela tem uma estrutura quando se colhia 30 sacas de soja por hectare e se transportava o soja com caminhão toco. Hoje se colhe 70, 80, 90 e se puxa com bitrem. A estrutura é incompatível com a realidade. Então, isso que o Estado precisa rever, e o Estado nas 3 esferas. Quer dizer, manter aquilo que é necessário e fortalecer aquilo que é necessário e parar com aquilo que não tem mais a função do Estado cumprir, que foi o que agora na semana passada foi discutido. Quer dizer, lá atrás, quando você colocou para retirar a necessidade do plebiscito na Assembleia Legislativa, no início do governo, os contrários diziam, não podemos aqui a Assembleia autorizar a venda, precisamos consultar o povo. Pois bem, agora você colocou para consultar o povo e na semana passada negaram a possibilidade da sociedade se opinar sobre as estruturas do Estado. E o triste, claro que a gente faz as coisas e depois se arrepende. O próprio governador José Sartori votou como deputado pelo plebiscito, né? E agora a gente está vendo. Que, aliás, tendo o plebiscito, a exigência do plebiscito na Constituição, Paulo, ok. Mas por que também tem que passar pela... passar pela Assembleia, tinha que só o Executivo fazer o plebiscito para cumprir o que está na Constituição. Só para ficar claro, Paulo. Olha aqui, só para o seguinte, para botar um pouco de bom humor, né, nesse nosso debate todo. Está dizendo o telespectador que nós assinou. Neste Dia dos Namorados, eu queria dedicar um carinho especial para aquela com quem tenho dividido todas as minhas conquistas há muitos anos. A Receita Federal. Uma Paulo, só para ficar claro assim, ele ficar bem claro. Se não recebe lucros e dividendos, ele tem dividido mais.
porque eu não sei se todos vocês sabem que lucros e dividendos são isentos de imposto de renda quando chegam na pessoa física no Brasil. É mesmo? Então, quem ganha muitos milhões de dividendos e de lucro, paga zero de imposto de renda sobre essa parcela. Então, eu não tive essa sorte de ter dividendos. Só para ficar bem claro aos ouvintes, estará disponível, não está. Estou com o site da prefeitura aberto aqui, não está disponível. Segundo o secretário, estará disponível o simulador. Tá aí o telespectador sendo respondido aí. Não tem, então, no sítio? Não tem. E o projeto está em regime de urgência agora na para o Câmara. remate final do nosso programa com o GIMO e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Da carga tributária. Então, doutor Maliani, o senhor já começa a fazer o seu ponto final, por favor. Eu inicio fazendo meu ponto final, assegurando a todos os telespectadores, nós não somos favoráveis ao aumento da carga tributária no Brasil hoje, no atual estágio. Nós somos favoráveis à redistribuição dessa carga tributária com mais justiça para aqueles que ganham mais, pagar mais, e os que ganham menos, pagar menos ou nada. O Estado precisa ter justiça e nós precisamos usar o tributo como instrumento de redução das desigualdades. Por exemplo, eu exemplifiquei a vocês que quem recebeu milhões de lucros e de dividendos pagou zero de imposto de renda. Eu paguei imposto de renda e com certeza os que estão nessa mesa também pagaram. É uma lei de 95 do governo Fernando Henrique que isenta juros e dividendos de imposto de renda. Então, nós precisamos mudar isso. É preciso tributar, sim, a riqueza e a propriedade de forma progressiva. Eu desconheço o projeto que mencionava o doutor Tiago, mas com certeza o imóvel popular de menor valor tem que pagar menos, o imóvel comercial de maior valor tem que pagar mais, e o imóvel que pode ser imaginável, que é destinável à especulação, tem que pagar mais ainda, porque isso é uma questão de progressividade. Então, o que quero dizer, e aos telespectadores, para tranquilidade, é que nós não somos favoráveis ao aumento da carga tributária, mas somos favoráveis Logo, meu presidente, à justiça na aplicação e na cobrança dessa carga tributária. Tá? Quando a metade do peso dessa carga tributária vai de forma linear para toda a população, do trabalhador mais pobre ao mais rico, né? Alguma coisa está errada. Essa carga tributária está servindo para fomentar a desigualdade e para que a nossa sociedade chegue nos níveis de miséria que ela tem hoje. É isso. O doutor Antônio Bandeiras. Doutor Paulo Guimarães, eu sempre acho ele parecido com o Antônio Bandeiras. Doutor Guimarães, eu também cometi um ato Paulo falho. Guimarães, seu Paulinho. Não, o apelo, né, que a gente sempre faz, a gente sempre pede aqui no programa que a prefeitura tenha e cumpra com a sua palavra de tapar os buracos que há 2 meses atrás falou que ia fazer. Nós não podemos mais aguentar tanta roda quebrada, tantos acidentes, pessoas se machucando de bicicleta, acidente porque cai no buraco. E aí tem as fraturas. Quer dizer, não é possível. As praças também estão abandonadas. O prefeito de Porto Alegre tem que tomar a decisão e resolver esses problemas emergenciais. As praças, as crianças brincam no final de semana com as suas famílias. Né? Como é que vai se brincar com praças puro mato, né? E ruas totalmente esburacadas? Então, aquela parceria, inclusive, que o prefeito Breyer faz lá em Cachoeirinha, o prefeito Marquesã, eu peço, pense nisso. Vamos chamar as parcerias para cuidar das nossas praças em Porto Alegre. O representante do Sindifisco está correto, o presidente do Sindifisco está corretíssimo. O imposto deve ser progressivo. Pô, nós estamos falando progressivo aqui, o Tiago falou, do aumento, né? É 30% só, mas 30 em 3 anos está em 80%. Essa progressão. O presidente falou do outro tipo de progressão, que está com razão aí o Dalto Quadros, né? Que o imposto deve ser progressivo, ou seja, quem ganha mais ou tem mais propriedade tem que pagar mais. Tributar igualmente o consumo é criminoso. E tem razão. Ele entendeu a sua mensagem. Nosso prefeito Mick Breyer, da nossa gloriosa Cachoeirinha. Está aí, Paulo. Quero agradecer esse espaço aqui e dizer que tem um dado importante que eu queria partilhar com os amigos e com os telespectadores, que no primeiro quadrimestre de 2018, em comparação a 2017, nós reduzimos em Cachoeirinha em 73% dos crimes contra a vida. Os homicídios da cidade foram reduzidos. Claro que é uma conjunção de fatores. Nós temos hoje um secretário lá de Segurança e Mobilidade
que é o Coronel Aguirre, hoje está... O Aguirre está lá? O Aguirre está lá como secretário. E joga muito bem o Aguirre, joga companheiro de futebol. bola. E fez uma articulação muito grande com outros setores e, claro, com outras secretarias também do município e a iniciativa privada sendo parceira no monitoramento eletrônico. Nós vamos colocar agora em fase de teste primeiro braço de iluminação pública com câmera de vigilância. Parece que é a primeira que está surgindo aí, a empresa que conseguiu vai fazer um teste lá na cidade, exatamente para ter esse controle. Então, a Cachoeirinha está trabalhando com muita eficácia, procurando melhorar a vida, é claro, né, que é o objetivo de todos. Nosso slogan lá é cuidar de todos, muda tudo. E nosso esforço tem sido esse. Sabemos as dificuldades, temos muito ainda a fazer, mas estamos trabalhando aí e querendo a ajuda da comunidade para isso. Meu caro secretário, Bom, agradecendo. que cuida do desenvolvimento e da tecnologia, né? Que é importante, ciência e para a tecnologia. gente fechar com algumas informações positivas sobre o Rio Grande do Sul, né? E dizendo que uma reforma tributária é extremamente importante, mas o governador Sartori, com a sua responsabilidade, tem trabalhado muito essa questão de colocar o Rio Grande do Sul de volta aos trilhos. O Rio Grande do Sul conseguiu, no ano de 2017, ter um crescimento do PIB superior à média nacional, as exportações cresceram. Nesse ano de 2018, nós estamos tendo um índice de desempenho industrial também superior ao ano de 2017, e o Rio Grande do Sul se constitui hoje no segundo estado brasileiro no índice de inovação e o primeiro em gestão da máquina pública pelo ranking de competitividade dos estados. Então, nós temos dados extremamente positivos que colocam uma esperança, né, de que o nosso futuro do Rio Grande do Sul vai ser bem melhor do que nós temos hoje, com as dificuldades que o Estado tem enfrentado, mas o Estado tem enfrentado essas dificuldades com muita coragem, com muita responsabilidade, e é por isso que nós entendemos que os gaúchos, em breve, certamente terão um Estado muito melhor do que tínhamos até então. Enquanto não fizerem a reforma fiscal e a reforma tributária, é mesmo que chover no molhado. Vocês somente ficam conversando para não ficarem quietos. Aliás, todos nós. Paulo Roberto de Passo de Torres, em Santa Catarina, todos nos assistindo lá. Doutor Tiago. Satisfação, Paulo Sérgio, e quero dizer aqui e reprisar de que realmente o mantra está equivocado. Porto Alegre não teve déficit em 2017, teve um superávit de mais de 160 milhões. Segundo, que os servidores públicos não são o problema do município de Porto Alegre. Estão muito longe do limite prudencial. E nós estaremos lá na Câmara Municipal lutando pela reprovação desses projetos. Principalmente esse projeto do IPTU e do ISS, porque, como tu disseste, Paulo Sérgio, o cidadão não aguenta mais aumento de impostos. Só me permite, Paulo, se já a inadimplência do ISS com o valor atual e do IPTU atual, imagina quando aumentar. Paulo Sérgio, boa noite. Tenho orgulho de ter ajudado a construir muitas dessas máquinas que o governo do estado adquiriu, assim como tenho orgulho de ajudar o homem do campo do Brasil inteiro que adquire e investe na sua mecanização. Raman, de Montenegro. Bom, Paulo, eu quero, aproveitando aí esse recado do telespectador, mais uma vez agradecer a todos que participaram dessa grande construção, né, iniciando pelo coordenador da bancada gaúcha, o deputado Giovanni Cherini, e em nome dele, mais os 31 deputados federais, os 3 senadores do Rio Grande do Sul, o apoio do governador Sartori, que foi fundamental para a gente levar adiante essa ideia. Isso é uma demonstração de que dá para inovar, dá para construir alternativas que venham para atender a população, a sociedade que tanto precisa, e sem dúvida essas máquinas e equipamentos farão, né, a diferença nesses 336 municípios do nosso estado. Então eu quero agradecer, inclusive no dia lá, né, além do governador, ministros, deputados, vários estiveram conosco, agradecer aí, Paulo Sérgio, a Escola de Chimarrão, que foi lá também a brilhantar, o Guri de Uruguaiana, né, estiveram lá juntos também participando da solenidade do Gaúcho da Fronteira. E finalizando, hoje é um dia especial, Dia dos Namorados, e amanhã é o dia de Santo Antônio, né? Que é a minha comunidade lá no interior de Santo Augusto, onde eu nasci, me criei, meus pais moram até hoje lá em Santo Antônio. Então, homenagear o nosso Santo Antônio da Patrulha aqui, que, né, Terra do também, Paulo Guimarães. amanhã está em festa Santo Antônio da Patrulha, verdade. que é um dos primeiros municípios do nosso estado. Paulo Guimarães é santo patrulhense. Patrulhense. Filho? Filho?
Hijo de Eloy Guimarães tem herdeiro político. a produção ali no distrito, né, doutor Guimarães, a produção no distrito de Santo Antônio, aqui a produção de rapaduras e... Rapadura, Engenheiro cachaça. Paulo Quilés diz para o Celso, pergunta melhor para o Celso, o que ele arriscou do salário dele para ganhar dividendos? Nada. Se ele arriscar alguma coisa, até pode ganhar dividendos. Ganha dividendos quem arrisca, né? Não, eu realmente já fui privilegiado e até hoje sou parcialmente privilegiado com a percepção de alguns dividendos, realmente, que são isentos de imposto de renda. Diga ele, todavia, que se o lucro, esses dividendos ficassem investidos na empresa que faturou esse resultado, com certeza nós teríamos maior investimento na produção, maior renda, maior emprego e com certeza as nossas ações iam crescer, se não em valor, cresceriam em número. E cada vez... Eu vou lá e invisto meu fundo de garantia na Petrobras, perdi tudo. Investi na Vale, a mesma coisa. Na Bolsa de São Paulo... Mas recuperou depois. Quem recuperou o quê? Quando eu comprei era 45, quanto agora está 15? Por favor. O meu dividendo é o contrário. O que vai ser azarado. Ações, eu estou fora do mercado de ações. A gente se esforça para fazer uma poupança. Só me deu de sabores até hoje. E recebe alguns dividendos, mas eu quero pagar... Eu quero te vender minhas ações da Petrobras pelo que eu paguei. É justo. Aceita? Eu te vendo as ações pelo que eu paguei. Vou te dar um colete de chá. Não, pelo que tu pagou, acho um pouco mais complicado. Precisa negociar melhor o valor de olha aqui, isso eu paguei. Paguei há 10 anos atrás, olha. Deixo pelo preço que eu paguei há 10 anos atrás. Não. Precisamos conversar melhor. Afinal, esse preço sofreu uma metamorfose, né? Ambulante, como diria ao nosso telespectador, que sim, esse imposto é preciso pagar, muito embora os dividendos que eu tenha recebido, então, sejam isentos desse imposto. Boa noite, Paulo Sérgio. Meus vizinhos cuidamos da nossa rua, então o IPTU deveria diminuir. Joaquim, da Zona Sul de Porto Alegre. Eu sou aposentado do INSS e também ajudo na minha rua, diz por o doutor Paulo Guimarães. Eu acho que quem não faz nada pela rua é ele. Tu não faz nada pela tua rua, Paulo Guimarães? Quem tu faz pela tua rua? Eu sou um lutador, eu tô sempre chamando prefeitura e pedindo para que vão lá limpar a praça. Mas limpa, não pede, rapaz. Mas como que eu vou limpar? São praças gigantes, eu não tenho nem máquina. Mas convoca, lidera. Eu já fiz tudo. Tu que tá querendo rumar ou pra Câmara de Vereador, pra Assembleia? As coisas se resolvem por mutirões. Agora lembrei, na Costa da Miraguaia. Que a produção, absurdo, né? Tem que resolver por mutirões. A sociedade vai lá, trabalha, limpa, varre, conta cordão. Só que eu não quero... Olha o Adelar Freitas aqui, lhe dando a cutucada, prefeito. Fala. O prefeito de Cachoeirinha, pelo que disse, baixou a incidência de crimes, sem brigada militar e sem polícia civil. É que o senhor não falou nas duas. Trabalho em parceria. Nós temos a Guarda Municipal, temos a Guarda de Trânsito, nós temos a parceria com a Brigada, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros. É isso que a gente chama de parceria. E o município tem que fazer a sua parte. Até porque antigamente se dizia que era só papel do Estado. Hoje não mais. Hoje nós temos uma compreensão de que o município precisa ajudar nesse processo. Inclusive a nossa Guarda em Cachoeirinha é armada, já aprovada, já estão com armamento, inclusive. Então, é um conjunto de esforços e isto gera diminuição, sim, da criminalidade. A Carmen de Osório, lamentável que temos impostos de primeiro mundo e governantes com mentalidade de submundo. Pago 27,5% de imposto de renda, pago plano de saúde e tudo mais, sem contar os outros impostos embutidos. Carmen de Osório. Paulo, vou aproveitar aqui para mandar um abraço aos telespectadores, os amigos lá de Santo Antônio da Patrulha. Olha aí. Os vereadores lá, o Dirceu, o Rodrigo Massula e o Pelado. Estão assistindo o programa? Estão assistindo o programa lá, então um abraço. Bota a roupa para assistir o programa. Terra boa. Não, mas o nome é Valtair, mas ninguém conhece pelo nome. Pelado. Um abraço e parabéns aí, Santo Antônio da Patrulha. Hernani Paulo, e parabéns. Muito obrigado. Pela iniciativa aí e esse resultado altamente positivo para as prefeituras do Rio Grande do Sul. Obrigado, doutor Tiago aí. E depois vamos dar sequência a esse assunto aqui que eu acho importante. Né? E a prefeitura está à disposição aqui para conversar a respeito do tema, até para fazer um debate nesse sentido. Ao meu caro secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontona, venha sempre ao programa aqui. Me convide que eu virei. Não, está sempre convidado aqui. Obrigado. Todos os senhores. Mick Breia, nosso prefeito de Cachoeirinha, doutor Paulo Guimarães, obrigado. Ainda bem que eu entendi melhor aí no final
o seu posicionamento, meu caro Celso Maliani, explicar presidente as do fontes Sindicato. de financiamento do Estado. Não existe milagre. A cidade é um grande condomínio. Perfeito. Quando uns não pagam a sua cota, outros têm que pagar. Eu queria e a que fosse a cidade vai ser cooperativa, conservada de acordo com a cota que foi paga. Eu gostaria que as cidades fossem tratadas como cooperativas, que todos nós fôssemos cooperados dessa grande Grandes cooperativa condomínios. que é um município. É. Mas muito obrigado, doutor Celso Maliani. O senhor é colorado ou gremista? Eu sou colorado. Não? Colorado? Gremista. Gremista? Colorado. 3-1, hein? Colorado. Bom, 4-1. Gremista. 4-2, eu como sou neutro, que daqui a pouco vem aí a nossa Consuleza Aí, do esporte. Torce pro Cachoeira. Torce pro Cachoeira. Assume a posição de gremista, Vem hein, a Paulo? Consuleza aí do Esporte Clube Internacional, a doutora Vera Armando para comandar o Jornal da Pampa, e vem as principais notícias do dia da sua região com nossos apresentadores locais. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.